ADEC TV, conectado com você. A Bíblia nos traz lições infinitas e para compreendê-las melhor, contamos com o nosso super time de teólogos e professores. Fique agora com lições bíblicas. Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como tema o juízo contra Sodoma e Gomorra. O textuário está no Gênesis 18 e o versículo 32 e está escrito assim: Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. Verdade prática. Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. A leitura bíblica em classe está no Gênesis 18, versículos 23 a 32. Como sempre falamos, a nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro dessa lição é mostrar que Deus enviou seus anjos para visitarem a tenda de Abraão. 2. Explicar que Deus anunciou a Abraão o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. E 3. Refletir a respeito do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. Presbítero Edivaldo e Felipe são os nossos superintendentes, ADEC Santa Cruz e ADEC Dom Lara. Estamos vindo de um trimestre aí, o segundo trimestre de 2026, falando sobre um dos quais o mundo não era digno. Já estamos na 5ª lição. Deixa eu dar só uma recapitulada aqui para a gente sintonizar na lição de hoje. Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. A fé de Abraão nas promessas de Deus, a impaciência na espera do cumprimento da promessa, a confirmação de uma promessa e agora o juízo contra Sodoma e Gomorra. Chegamos aí em Gênesis 18. Vimos aí a promessa de Deus a Abraão, a chamada lá no capítulo 12, depois de novo no capítulo 15, a aliança, 16, 17, Deus faz de novo a promessa, Deus reforça a promessa e agora Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra e não deixa de avisar o seu amigo Abraão. Ele mesmo chamou Abraão de amigo. Lição muito boa, presbítero Edivaldo. Parece que está meio desconexo o assunto, mas não. Está muito centralizado e essa lição está aqui exatamente para trazer uma experiência para nós e lembrar que Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. Olha a profundidade que Deus vai trazer a agora chamado Abraão. Ele mudou o nome dele, agora Abraão, o amigo de Deus. Deus vai trazer a ele presenças angelicais. Nós cremos nos anjos, né? Biblicamente falando, nós cremos no divino, naquilo que é eterno. Nós cremos em anjos, tanto os anjos que estão com o Senhor, como aqueles que foram expulsos dos céus, que são os demônios. Nós cremos num Deus que ele é amor, né? Nós vamos ver aqui o amor de Deus aos justos. E vamos ver também o juízo de Deus àqueles que negam e vivem na prática do pecado. Felipe, juízo contra Sodoma e Gomorra. Alguém pode pensar assim, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando, o livro do Gênesis é um livro fictício, são histórias, uma filosofia, são histórias vãs. Nada disso, né? Literalidade da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Perfeito. Não tem nada de fictício aí. Deus cumpriu com aquilo que ele estabeleceu, porque ele é justo, ele é juízo, ele é misericórdia, então ele não pode fugir disso. Isso é a essência de Deus. E aqui nós vemos a respeito de Sodoma e Gomorra, como o senhor comentou no início da lição, a respeito de... Pode-se pensar que está o assunto desconexo, mas nós vemos que a centralidade desse assunto continua sendo Abraão. E Deus tem um relacionamento tão profundo com Abraão que fala, será que eu poderia ocultar o que irei fazer do meu amigo Abraão? Então não pode. Aqui está dentro do que vem tudo aí. Deus, relacionamento com Abraão, e agora Deus mostrando que também é justiça. Deus é justo. É justo, como o presbítero Edivaldo falou, é justo para beneficiar aqueles que praticam a justiça, mas também é justo
para trazer juízo com aqueles que praticam impiedade. Isso é a justiça de Deus. E não Deus foge. é amor, mas também fogo consumidor. Sim, né? Deus é misericórdia, mas é justiça. E Deus nunca, nós vamos ver nessa lição, Deus nunca vai aplicar o seu juízo sem que estabeleça a sua misericórdia. Por isso Deus avisa antes, Deus dá oportunidade ao homem antes. E nós vemos isso em toda a Bíblia Sagrada. Deus E não uma tem prazer, né, na morte do ímpio, na destruição De daquele forma que alguma. vive em piedade. Ele às vezes retarda, né, para que venha o arrependimento, mas se a pessoa não vê o arrependimento, A misericórdia de Deus é tão grande, e nós vamos estudar sobre o Sodoma e Gomorra, mas só traçando um paralelo total disso, do amor, misericórdia e juízo de Deus. Deus é tão justo, tão misericordioso, que o homem peca, Deus aplica justiça com o pecado do homem, falando, você vai morrer, a partir de hoje está estabelecido isso, o pecado gera a morte. Só que Deus faz o quê? Envia o seu Filho, e Apocalipse vai dizer, antes mesmo da fundação do mundo. Deus, olhando na sua presciência, sabendo, vou criar o homem, vou colocar na terra, o homem vai pecar, mas mesmo assim eu vou ter misericórdia e vou enviar o meu Filho. Para nós entendermos isso. Interessante demais essa colocação que a gente vem fazendo, vem falando. E uma das coisas que a nossa lição vai falar assim, muito pouco, é claro que Deus preserva esse relacionamento com Abraão, seu amigo, e é bom a gente lembrar que o sobrinho de Abraão estava nessa região de Sodoma e Gomorra. Sim. Então, olha o amor de Deus a essa raiz, a essa descendência de Abraão. Por amor a Abraão, Deus dá o escape ao seu sobrinho Ló e à sua família. parece que ele era alguém de destaque na cidade que ele morava, porque aqueles que ficavam à porta, normalmente eram aqueles que julgavam, eram juízes daquela região ali. Então, ele era alguém que advogava e alguém que talvez pregava a justiça, pregava sobre Deus e tentava converter o coração dos moradores de Sodoma e Gomorra, porém ele não conseguiu, né? E a gente vê que o juízo ele foi iminente, né? Deus falou a Abraão, porém Deus ele fala, mas se a pessoa arrepende, o juízo ele é aplacado. Mas se a pessoa não arrepende, o juízo ele é determinado. E foi determinado sobre Sodoma e Gomorra. E nós vemos Ló era, quando Deus chama Abraão, Ló sai com Abraão, já descumprindo aquilo que Deus falou para deixar para trás, mas tudo bem, Ló sai, e entre o período que Ló sai com Abraão e que eles se afastam novamente, ele convivia com Abraão. Ele via Abraão, quantos altares que, se nós formos pegar, quantos altares que Abraão ofereceu até antes de Ló dispersar. Então, Ló começou a conviver com Abraão e ver a intimidade que Abraão, o relacionamento de Abraão, e ele aprendeu com isso. Tanto que Deus libertou Ló da cidade para não ser consumido junto, por amor a Abraão, e também, igual o presbítero Manivaldo falou, que nele mesmo, em si mesmo, ele tinha algo que Deus viu e falou, não, eu preciso de tirar ele desse juízo. Ele não merece ser julgado como o restante do povo. Vamos lá na introdução, que tem um negócio muito legal que eu quero tratar nessa lição aqui, mas deixa eu entrar na introdução aqui para a gente dar seguimento à nossa lição, e vai ser muito legal. A palavra-chave da nossa lição de hoje é juízo. Você que está em casa pode nos acompanhar, é uma lição muito boa. Introdução. Nessa lição estudaremos Gênesis 18. O patriarca recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaque. A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve com alegria aqueles visitantes celestiais. Contudo, entre as boas novas, surge também uma revelação assustadora, a iminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Diante disso, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha e intercede pelos justos que ali habitavam. Tem muita gente que pensa, e eu já vi muitos pregadores falar isso, que o fator principal da destruição de Sodoma e Gomorra foi a imoralidade sexual. Tinha isso lá? Tinha, mas a situação era muito pior. Tem um texto em Apocalipse que fala que quando Jesus vier e reinar durante os 1000 anos, Apocalipse 19, ali a bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 20, então da sequência do capítulo 16 até o 20, tem um texto muito interessante que, vamos falar assim, no ápice do anticristo, que fala blasfêmias e que fala coisas horríveis contra Deus,
o próprio Senhor compara a cidade de Jerusalém com Sodoma e Egito. Então, não é só a imoralidade sexual, a depravação espiritual também tomou conta da cidade. O juiz veio, presbítero Edivaldo, não foi só porque a imoralidade sexual tinha, mas a depravação espiritual tomou um nível muito alto. Aí Deus interveio. É interessante isso, que me veio à memória o texto fugiu à mente agora o capítulo certo, de Mateus, quando Jesus vai falando sobre aplicar o juízo à cidade, de ti, Corazim, se tivesse feito em ti o que fez em Sodoma, eles tinham convertido e vocês estão vendo e não tem. Você vê o que Jesus fala dessa nexo que tem entre uma coisa e outra. E para entender essa depravação espiritual aí. E isso é um fator desencadeador do pecado, porque quando se chega a cometer o pecado em si, a depravação sexual, idolatria e tudo, a depravação espiritual é a primeira que acontece. É a primeira que acontece. Por que o homem chega a pecar? Porque ele vai quebrando, afastando de Deus, quebrando a aliança com Deus, ou aqueles que nunca nem teve aliança com Deus, é por isso que vivem uma vida de pecado. Tanto que, quando nós vivemos uma vida de santidade, qual que é a nossa tendência? Afastar do pecado, seja ele qual for. De grau maior, grau menor, seja ele qual for, sexual ou em qualquer área que for. Então a depravação espiritual é o fator desencadeador de todos os outros pecados. Você falou um negócio muito interessante, e o próprio Senhor Jesus falou que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades. Cidades impenitentes, né? Cidades isso. Que a dureza do coração deles, apesar de ver tantos sinais, não se converteram. Então a grande questão do ser humano hoje não é o pecado em si, porque o problema do pecado foi resolvido na cruz do Calvário. Jesus, ele pagou pelo nosso pecado. A grande questão é a incredulidade e o distanciamento do homem de Deus. É aquilo que você falou. Quanto mais o homem se distancia de Deus, mais orgulhoso, mais pretensioso, mais arrogante, mais dono de si. Um grande problema em Sodoma e Gomorra era a questão social, que eles eram um lugar muito farto, nós já vimos falar isso, porque Ló escolheu as Campinas, era um lugar extremamente farto, mas socialmente falando, eles eram ruins, eram homens maus, falando de homens e mulheres ali daquela cidade, eles eram maus. Maus com U, né? Mal com U, né? Então, assim, eram maus mesmo. Então, não é só a questão... A degradação moral, ela é uma consequência disso, é o que Paulo fala aos romanos, né? Que a degradar sobre si é mesmo que eles, né, praticavam, né? Então é essa a questão mesmo. Olha bem, Apocalipse 11:8, achei o texto aqui. A grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, não é nem Gomorra não, Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Essa grande cidade é entendida como Jerusalém, claro, porque ali Jesus foi crucificado. Mas por que Deus chama Sodoma e Egito? Por que Deus compara isso aí? Então nós temos aqui alguns pontos. Característica de Sodoma, nessa época aqui, imoralidade sexual, Gênesis 19, orgulho e arrogância, que o presbítero Edivaldo falou, falta de compaixão com os necessitados, tinha uma profecia de Ezequiel 16:49 que citava isso, o abandono à ação social, aos mais pobres, às viúvas, aos órfãos e coisas semelhantes, e aí gerou a rebeldia aberta contra Deus. Aí Deus entrou em cena. Deus interveio. Então, nesse caso, veio o juiz de Deus. Então, quando a gente fala aqui, muita gente pensa assim, Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade sexual. Se fosse assim, o que seria hoje do mundo? O que mais Deus abomina é ver o desvalido, aquele que não tem quem o ajude, sendo humilhado, oprimido. Os grandes profetas se levantavam para combater a questão social. Sim. Né? Então, assim, a gente percebe que a humanidade de hoje, trazendo para os nossos dias, aplicando isso em nós de hoje, a individualidade que nós vivemos, né? Uma pequena porcentagem com muito e outros sem nada e outros em situação de vulnerabilidade social extrema, né? Então a gente precisa pensar nisso, né? Nessas questões, porque Deus abomina essas coisas. E é pecado, viu? E é pecado. Vou dar um exemplo, igreja, né?
Quando o foco da igreja deixa de ser o próximo, quando deixa de ser pessoas e passa a valorizar coisas, é uma rebeldia aberta contra Deus e é um risco muito grande do juízo de Deus. Então, essa lição é muito importante. Vamos lá. Capítulo 1, os anjos visitam Abraão. Abraão recebe a visita dos anjos, é o ponto 1. Ponto 2, a hospitalidade de Abraão. E o ponto 3, o riso de Sara. O capítulo 18 de Gênesis tem início com a visitação do Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. Um momento glorioso que antecedeu o anúncio de algo impactante que Deus iria fazer, e não era na vida de Abraão, a destruição de Sodoma e Gomorra. O texto bíblico diz que, quando tinha aquecido o dia, tal fato indica que a visitação deu por volta do meio-dia, quando o calor é mais forte. No Antigo Oriente, esse era um momento em que as pessoas costumavam a comer e descansar. Então era um momento exatamente de hospedar alguém. A hora do almoço, a hora que está muito quente, vem descansar debaixo da sombra, toma uma água, refresca aí os pés e segue o caminho. Então foi nessa hora que Abraão recebe a visita desses 3 anjos. A hospitalidade de Abraão, o patriarca vai até a tenda de Sara e pede que ela amasse o pão, e ele mesmo corre até o curral, escolhe uma vitela e ordena que seja preparada. Precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade, algo que parece estar esquecido nos dias atuais. Se bem que ser bem recebido é muito bom, mas receber o próximo com hospitalidade é ainda muito melhor. O patriarca ofereceu o melhor aos visitantes e, enquanto estava ali desfrutando do alimento da hospitalidade, os homens perguntaram a Abraão: onde está Sara? Naquele tempo, as mulheres não eram vistas quando os homens desconhecidos não pertenciam à família, elas não estavam presentes. Mas certamente eles sabiam que ela estava escutando tudo à porta da tenda. Então os visitantes falaram a Abraão: eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Essa era a promessa mais aguardada por Abraão e Sara. O riso de Sara, ao ouvir que teria um filho, Sara riu. Ela não riu de Deus, mas certamente da sua condição física. Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para ele. Deus conhece o nosso coração e ele viu fé no coração de Sara, apesar da sua risada. O Eterno nos conhece bem, conhece as nossas fragilidades e as nossas quedas. Vamos falar 3 coisas aqui importantes, presbítero Edivaldo e Felipe. Dentre esses 3 anjos, nós vemos ali a manifestação teofânica do próprio Senhor. Um dos 2 anjos desce para a destruição de Sodoma e Gomorra, um fica com Abraão. E esse anjo ele tem autoridade para perdoar, tem autoridade para destruir ou não, e a gente sabe teologicamente quem é esse anjo que ficou com Abraão. Segundo ponto, hospitalidade. Salvo engano, o texto de Hebreus diz Hebreus mesmo, que muitos sem saber receberam um anjo em sua casa. Esses 2 anjos vieram em forma de homens e Abraão preparou comida, eles comeram. Hospitalidade, né? Hospitalidade. E Ló, exatamente, recebeu em casa. Sim. Era um costume judaico, qualquer um que tivesse debaixo da sua tenda, você tinha o dever de proteger. Ló fez isso, Abraão também fez. E enquanto Abraão recebe a visita desses anjos, os 2 saem dali, vão para Sodoma e Gomorra. Mas antes deles partirem, enquanto eles estavam comendo, Abraão foi hospitaleiro com eles, recebeu, hospedou eles bem, deu comida, deu bebida e fez tudo que tinha de fazer. Eles falam assim: daqui a 1 ano você vai ter um filho. Presbítero Edivaldo, já pensou em receber uma visita divina dessa aqui? É interessante porque, primeiro a gente tem que aprender com Abraão que a gente tem que ser uma pessoa hospitaleira, seja com quem for. Hoje em dia a gente tem uma prerrogativa, de se resguardar, e eu acho que é interessante, mas dentro da sua condição, o que você puder fazer por uma pessoa, você deve fazer. É o que Tiago fala. Quem sabe fazer o bem e não faz, peca. É pecado. Então, assim, se eu posso ajudar, eu tenho obrigação de ajudar. E como cristão, eu penso que eu tenho uma dupla responsabilidade. Não que eu faça algo para mim ganhar alguma coisa do Senhor, ou para mim ser salvo. Nós não pensamos assim. Nós fazemos as boas obras porque somos salvos. Não praticamos boas obras para ser salvo. Mas o salvo, ele pratica boas obras. Então, a gente precisa pensar nesse sentido. Então, hoje, às vezes, falta a questão da hospitalidade. É claro que com uma reserva. Você não vai se comprometer a sua família, comprometer as suas rendas em relação a ajudar as pessoas, mas que a gente tem obrigação de ser hospitaleiro, a gente tem.
Vamos falar assim, a gente ouve histórias até hoje, né? Por exemplo, a gente está sempre nas nossas igrejas aí, e principalmente as igrejas mais afastadas da cidade. Eu ouvi muitas histórias da família Gama, em Vargem Alegre, que recebiam pastores e que abençoavam a vida desses homens de Deus. Hoje, presbítero Edivaldo, uma das coisas que pesa, tá, no que se diz respeito à hospitalidade, é muita gente folgada. Picareta mesmo. Picareta mesmo. Seria né? essa, né? Picareta, obrigado, é isso aí. Então isso pesa a hospitalidade, mas ainda tem muitos homens de Deus, tem muita coisa boa. Tem um testemunho do pastor Jorge sobre ser hospitaleiro, muito legal. Acho que vale a pena o pessoal procurar saber aí. Nós já falamos disso em algumas mensagens aí. E muitos, sem saber, receberam anjos. Eles hospedaram anjos dentro de casa. Muitos sem saber. Isso é bíblico, é real e acontece nos dias atuais, tá? Acontece. Para concluir essa primeira fase aqui da nossa lição, o riso de Sara. Muita gente acha que Sara riu de Deus, né? O riu da situação. Ela estava rindo de si mesma, né? Falei, puxa vida, eu com 89 anos, eu vou dar à luz. 99. Eu vou dar uma luz a um filho? Como vai ser esse negócio? É estranho, né? Mas para Deus não há nada impossível, né? Não há nada impossível. E o próprio Deus fala com Abraão para Sara ouvir. Porque Sara riu. Para Deus há alguma coisa que não pode acontecer? Há alguma coisa difícil para Deus? O próprio Deus faz esse questionamento, faz uma pergunta retórica. Pensa aí, Abraão. Só pensa. Se tem alguma coisa 18, difícil. Versículo 14. 14. Há alguma coisa difícil para o Senhor? Para Uma o Senhor. pergunta, né? É. Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e Sara terá um filho. Pronto. Tá bom? Pronto. Bom, vamos dar uma pequena pausa aqui, presidente Edivaldo. A lição está muito boa. Se a gente for olhar, a gente emenda aqui e fala aí muito tempo. Mas nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição, que é muito boa. Não sai daí que voltamos já já. Queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos falando da lição de número 5, o juízo contra Sodoma e Gomorra. Falamos aí no primeiro capítulo da nossa introdução. E o primeiro capítulo, os anjos visitam a Abraão. No segundo capítulo, nós vamos trabalhar agora, Deus anuncia seus planos a Abraão. E o terceiro, a destruição de Sodoma e Gomorra. O anúncio da destruição, ponto 1. Ponto 2, o pecado leva à destruição. Ponto 3, a intercessão. Já aprendemos que a terra entre Betel e Ai não comportava mais os pastores de Abraão e Ló. O tio e o sobrinho decidiram separar depois de uma desavença entre os seus pastores. O patriarca dá a Ló, seu sobrinho, a honra de escolher primeiro, e este viu somente beleza das terras férteis e decidiu estabelecer-se nos arredores de Sodoma. O que Ló não sabia era que os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Já falamos isso no bloco anterior, dessa maldade e desse grande volume de pecado aí, né? Quando eu falo grande volume de pecado, que todos pecaram, né? Eram pecadores natos mesmo e conscientes do pecado. O pecado leva à destruição, ponto 2. O texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela os seus planos para os fiéis. O problema é que muitas vezes não estamos dispostos a ouvir o Senhor. Isso aqui é muito legal, muito forte essa palavra, que para ouvir tem que ter tempo, não é de qualquer maneira e precisa dedicar tempo. O pecado de Sodoma e Gomorra era imenso e o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Deus é santo e não tolera a iniquidade, embora tenha misericórdia do pecador. Então, o Eterno toma a seguinte decisão: descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo esse clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Gênesis 18, 21. E a gente vê a intercessão de Abraão. A decisão já estava tomada, mas Deus revela a seu servo o juízo que estava por vir.
diante do Senhor que faria, Abraão coloca-se na posição de um intercessor. Ele suplica o favor do Senhor pelos habitantes da cidade, que eram justos e que seriam destruídos juntamente com os ímpios. Bom, o texto segue, mas vamos falar o que interessa aqui. O próprio Deus falou: contarei eu alguma coisa ao meu amigo Abraão? É um ponto interessante. Falamos também que a generalidade ou a declaração aberta de homens contra Deus, né, que é, vamos falar assim, o último estágio ali do pecado, gera destruição, e a gente vai ver isso em outros textos da Bíblia, né? A cidade de Nínive, por exemplo, foi perdoada, mas 40 anos depois veio a destruição e etc. E nós vamos ver também, presbítero Edivaldo, o poder da intercessão. 6 vezes Abraão intercede: Senhor, não fique irado comigo, não. Se tiver 50, se dos 50 faltar 5, e se tiver 40, até chegar a 10, 6 vezes Abraão intercede. A gente vê a misericórdia de Deus e o poder dessa oração, né? E o grande problema hoje é a normalização do pecado. A normatização do pecado. O pecado está sendo normatizado. O que é isso, Edivaldo? É o status quo. O que é o status quo? É as coisas como elas são. Relativização, né? A relativização do que é e do que não é pecado. Por exemplo, se nós olharmos, aquilo que a Bíblia diz que é pecado, pela lei é normalizado e é legal. Mas nem tudo que é legal pela lei, isso eu falo a lei de qualquer país, a Bíblia ela não trabalha com a lei, com a normatização da vivência da sociedade humana. A sociedade ela estabelece os seus parâmetros dentro das suas constituições e normatiza através de leis, né? Em última instância, legaliza o que ela quer legalizar dentro de um consenso social, mas a Bíblia não trabalha assim. Então, o que acontecia em Sodoma e Gomorra chegou ao Senhor. Não que o Senhor não sabia, mas a expressão é chegou ao Senhor para que nós possamos saber que o que o homem faz aqui na terra é registrado no céu. E o pecado chega a um ponto que ele grita, o pecado grita. E o pecado ele chegou a ponto de Deus estabelecer algo que ele fez antes também, na destruição, no tempo do dilúvio. Tem algumas passagens bíblicas, pastor, que eu fico assim com muito temor. Por exemplo, quando Adão e Eva é expulso do paraíso. Expulso a ponto deles nunca mais poderem voltar, de Deus colocar um anjo com a espada flamejante para proteger aquele lugar perfeito que Deus criara para eles. O homem é expulso, aí começa a degeneração humana. Aí depois vem o dilúvio. Aí depois do dilúvio vem Babel, a confusão das línguas. E agora Deus se mostra também para deixar como sinal para nós que Deus é juízo, mostrando a destruição de Sodoma e Gomorra. Felipe, tem um texto na Bíblia, Moladinho Firmino gosta sempre de citar esse texto. De vez em quando a gente encontra para a rua fora aí, ele cita. Você lembra daquele texto? Gênesis também. O próprio Deus falou assim, que a medida dos amorreus ainda não chegou no lugar que precisava chegar. Mas quando o pecado, ou quando essa medida, ou quando o pecado atinge aquele nível, a intervenção de Deus é certeira. Deus é amor, mas Deus é justiça também. E o que eu tenho notado aqui dentro dessa perspectiva é que a gente bate muito na tecla, e a gente fala muito, que o nosso clamor chega diante de Deus. Nós falamos isso, pregamos sobre isso, falamos sobre isso e incentivamos o nosso povo a clamar a Deus, a buscar a Deus, porque o nosso clamor chega diante de Deus, as nossas lágrimas chegam diante de Deus, mas o pecado também chega diante de Deus. Exatamente. Olha bem, Gênesis 15, 16 está escrito assim: Deus falando com Abraão também, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então tem uma régua aí, tem um nível. Chegou nesse nível aí, meu amigo, a intervenção de Deus é terrível. Deus está falando com o próprio Abraão aqui, Deus está fazendo aliança, falando que a 4ª geração dele ia descer para o Egito, antes de acontecer, de volta. Como é que Deus é maravilhoso. Mas Deus queria trazer juízo a uma nação, mas ainda não era a hora.
Deus deu um tempo de quê? Vamos ver se esse povo arrepende? Vamos ver se eles tomam emenda? Aí Deus usa profeta, Deus manda mensagem, Deus faz os profetas madrugarem, Deus fala, Deus corrige, Deus exorta. O povo não arrependeu? O juízo é iminente. E o comentarista coloca aqui, ó, e esse tema que ele coloca é muito, muito relevante para nós entender. O pecado leva à destruição. Por que o homem é destruído? O homem vai para o inferno porque ele tem que ir, ele é predestinado a ir, ele é isso ou aquilo. Não, o homem vai para o inferno porque ele escolheu aí. Ué. O pecado leva à destruição. Porque hoje o presidente Edival falou no bloco anterior, hoje nós não temos sacrifício de Cristo. Hoje o poder do pecado só está sobre a nossa vida se nós não chegarmos a Cristo. A partir do momento que nós estamos em Cristo, o poder do pecado não tem mais poder sobre nós. É anulado pelo sacrifício de Cristo. Então o pecado vai levar à destruição, vai levar à destruição, se não tiver arrependimento. O salário do pecado é a morte. Isso. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, assim, enquanto vivo, você tem uma escolha. Enquanto morto, você tem um destino. Sim. É céu ou é inferno. Sim. Então, são realidades que às vezes a gente não comenta ou evita falar, né? Mas que é uma verdade bíblica. Eu vi um grito da alma de um pregador e de um pastor que é muito amigo meu, esses dias agora, um post do pastor Josué Martins. Ele estava falando sobre as injustiças que a gente vê Brasil afora, mundo afora. E ele fez uma lembrança muito legal. Esse post está lá no Instagram dele, depois qualquer um pode ir lá ver. E ele citou o seguinte, que há 2.600 anos atrás, os babilônicos se achavam na mesma natureza, insensíveis à voz de Deus, faziam o que queriam, e dono de si, maltratava, desprezava as viúvas, os órfãos e tudo mais. Até que apareceu um dedo na parede e escreveu Mene, Mene, Tekel, Farsim. Ou seja, diante de injustiças que atrapalham ou que prejudicam o bom andamento das coisas de Deus, há intervenção divina. Deus é o dono da história e Deus pode intervir sim quando ele achar conveniente intervir. O império acabar da noite para o dia. Já pensou? Da noite para o dia o império acabou. E um dos maiores do mundo. Observe que na antiga Babilônia tinha lá uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o jardim suspenso da Babilônia. Então, observa, uma nação, um governo que perdurou e quanto tempo? Um mundo que perdurou quanto tempo? O mundo babilônico, quanto tempo? E foram vencidos por uma nação menor. E depois que se tornou gigante também, que foram os medos e persas, né? Mas Deus ainda intervém na história, viu? Então, se alguém está vendo injustiça aí, está vendo essas coisas absurdas aí, aí entra a cereja do bolo que eu estava esquecendo. Ele falou assim, está faltando a igreja se posicionar mais. Isso. Está faltando a igreja orar mais. A intercessão. Aí entra aqui que eu ia falar nesse ponto aqui agora. Nesse ponto, aonde entra o papel da igreja no mundo de hoje? A intercessão. A intercessão. A manifestação da igreja, ela tem que ser diferente de algumas manifestações que nós estamos vendo por aí afora. Sim. A igreja tem armas espirituais que brigam contra o verdadeiro inimigo. Sim. A igreja precisa acordar para isso. É sério isso que eu estou falando. A igreja brasileira precisa acordar para a verdadeira arma que nós temos em mãos, que é a oração e a palavra de Deus. Algumas brigas que a gente está vendo por aí afora, de algumas lideranças, não estão agradando a Deus, não tem nada a ver com a briga certa. O verdadeiro inimigo é outro, né? O Capitão Nascimento já falava isso. Eles estão tratando dos sintomas sem tratar o problema. E aí que está a grande questão. A igreja não veio para tratar sintoma. A igreja veio para trazer resolução do problema. E o problema não é tratado... O remédio que a igreja tem, ele não trata o sintoma, ele vai lá e trata o problema de uma vez. A igreja precisa interceder mais. Algumas coisas que acontecem no mundo hoje... Vamos chamar a responsabilidade para nós, igreja. A culpa é nossa também como igreja, porque a gente ora pouco, intercede pouco, quando deveríamos orar mais, interceder mais e Deus entraria em cena. Chamar Deus como Abraão fez chamar Deus, fala, vem cá, Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas se tiver lá 50 justos, aí Deus fala, não tem 50. Não vou destruir se tiver 50. Se tiver 50 eu não destruo, mas não tem. É como se a gente visse Deus respondendo a Abraão. Não tem, não. Então deixa eu interceder mais, deixa eu ir mais, deixa eu buscar mais. Isso me lembra a história de Neemias. Neemias foi um exemplo bíblico de intercessão, que Neemias, além de interceder, olha que fantástico Neemias. Neemias, além de interceder, Neemias se coloca no lugar do povo. Nós pecamos contra o Senhor.
Daniel, nós pecamos, nós que pecamos, e intercede com vigor, com a força tão grande, que Deus fala, permite, não, você vai ir lá, você vai participar da reconstrução. Porque Deus viu em Neemias a capacidade e a intercessão de Neemias, falando, você vai participar disso. É o que a igreja precisa. Como que o mundo vai mudar? O mundo é de mal a pior, mas como que nós vamos, como igreja, vamos se tornar... O mundo jaz o maligno e vai continuar assim, mas as pessoas que estão no mundo podem mudar, nós podemos resgatar muito desse mundo, de pecado, de horror, de dificuldade, e do inferno também. Nós precisamos nos posicionar em favor disso. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2,6, ele fala que somente há um que impede a manifestação do anticristo. E a gente sabe quem que é, o Espírito Santo que ainda está na terra e que usa a igreja, exatamente nesse poder intercessório. A igreja precisa voltar à oração, precisa voltar a brigar contra o verdadeiro inimigo. E Paulo falou isso aos Efésios 6, né? Que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades, contra as hortes espirituais do mal nas regiões celestiais. E para isso tem a armadura de Deus. A igreja precisa orar e precisa tomar posse dessa armadura de Deus e fazer o papel dela de igreja. Destruição de Sodoma e Gomorra. Deus é fogo consumidor, ponto 1, uma catástrofe sem igual e transformada em estátua de sal. Depois da destruição da humanidade na época de Noé por causa da corrupção geral do ser humano, Gênesis 6 e 7, a destruição de Sodoma e Gomorra nas campinas do Jordão foi o fato mais marcante e tornou-se referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Não podemos nos esquecer de que o Eterno é amor, mas também é justiça. Ele é fogo consumidor. Presbítero Edivaldo, falar de fogo consumidor, dá para a gente ter uma ideia aí do que é esse fogo consumidor, que se a gente pegar ali a abertura do 4º, 5º e 6º selo ali, quando fogo ardente do céu sai destruindo tudo, imagina o juízo de Deus. O juízo de Deus, ele é implacável, ou seja, Deus ele vai retardando, né, o seu juízo para que as pessoas se arrependam. Mas o juízo de Deus ele é tão iminente quanto a volta de Jesus. E quanto a misericórdia também. E quanto a misericórdia. Por quê? Porque a gente precisa entender o seguinte, Deus ele vai tirar dessa terra um povo seu. Ele vai tirar dessa terra. E quando esse povo for tirado, meu amigo, saiba de uma coisa, vai começar um período em que eu não gostaria de estar lá. Nós, às vezes, somos tidos como loucos, né? E crente é meio louco mesmo, né? É loucura, né? Para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Nós cremos no arrebatamento e cremos também no juízo de Deus. Nós não servimos a Deus por causa do seu juízo. Nós servimos a Deus por aquilo que Ele é. Porque nós não temos medo do inferno, né? Mas o inferno é real. Assim como Deus ele mostrou o seu juízo para essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, ele vai mostrar o juízo dele também para essa geração. Então nós precisamos entender que nós estamos aqui falando sobre esses assuntos, não para amedrontar você que nos ouve, mas para mostrar a você que Deus ele é amor, Deus é misericórdia, mas ele também é fogo consumidor. E porque hoje nós temos visto aí muito patente aos nossos olhos um evangelho do amor. Deus é amor. Deus é amor e me aceita como eu sou. Do evangelho jeito que inclusivo, eu sou. né? Inclusivo, né? Outro dia eu estava vendo seu bel prazer, na verdade. Uma mulher ministrando, né? Sobre essa questão do evangelho inclusivo. E ela fala que a condição, a sua sexualidade, ela não é pecado. A sua escolha sexual não é pecado. A sua escolha sexual é uma escolha dela. Deus não se importa com isso. Aí eu pensei assim, mas e os versículos bíblicos? E Deus mostrando tudo isso dentro da sua palavra. Assim como você falou, eu achei interessante, né? A qualificação do pecado, um pecado grande, um pecado pequeno, tudo é pecado para Deus e tudo nos tira, nos desconecta com Deus. Sim. Mas eu penso o seguinte, eu penso que tem coisas na Bíblia que é muito patente. Se você lê tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, ainda que seja normatilizado o estado quo dessa geração de que é normalizado
né? É normalizado A lei permite, é né? normalizado no cartório, é normalizado dentro da condição legal, né? Dentro da justiça, tem os seus direitos e respeitos, é coisa também que a Bíblia ensina para com o próximo, mas dizer abertamente que não é pecado usando a palavra de Deus é uma incoerência gigante. É uma incoerência se dizer que determinadas coisas que a Bíblia fala não é. O que é isso, gente? Você não está lendo a Bíblia, não está escrito aqui nesse livro? Então, é consequência da degradação humana? Sim, é. E é pecado. E eles falam com tanta... Eu acho interessante, assim, eles falam com tanta verdade e com tanta certeza que parece ser verdade. Nós temos a verdade, falamos com tanta má vontade de falar que parece que nós falamos é mentira e o que eles falam é verdade. Porque eles falam com convicção. Para eles, a Bíblia não é mais a verdade absoluta de Deus. Não. E isso é interessante porque quando se trata de juízo de Deus e de graça de Deus, é o que eu sempre bato na tecla e vou defender até quando eu estiver aqui nessa terra vivo. Não adianta. A vida da gente, ela precisa, o evangelho, precisa de transformar. Você pode vir do jeito que você tiver. Deus te aceita, você vem do jeito que você tiver. Só que tem um ponto, até o pé da cruz. Deus te aceita até da forma, não importa o pecado que o homem cometa. Você só vem até o pé da cruz. Do pé da cruz para frente precisa de ter transformação. Um dos melhores livros que eu já li nos últimos 10 anos, Amigo de Pecadores. Não teve nenhum que teve acesso a Jesus, que teve contato com Jesus e não foi transformado por ele. Nenhum pecador. Nenhum. Pode pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, pega os evangelhos. Nenhum que teve acesso com Jesus e que se deixou ser convencido por Jesus, nenhum não experimentou a mudança. Você está citando um livro, né? Vou citar um outro livro também que eu li, que é extraordinário sobre essa questão, é A Cruz de Cristo, de John Stott. Muito bom, muito fantástico. Bom, então, muito se bom. você quer ver o sacrifício, o porquê você não pode viver na prática do pecado, leia A Cruz de Cristo, de John Stott. Muito bom, muito bom. Gente, o nosso tempo está finalizando aqui, mas deixa eu só sintetizar aqui. Uma catástrofe sem igual. A gente não sabe quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Provavelmente havia um número elevado de habitantes, mas salvaram muito poucas pessoas. E dessas que se salvaram, a esposa de Ló olhou para trás, não seguiu a orientação de Deus, não seguiu a orientação dos anjos, olhou para ver a cidade queimando e ficou convertido numa estátua de sal. Ou seja, olhar para trás jamais, né? Nunca. Ainda mais recebendo a orientação de Deus, né? E o sentido aqui é o mesmo sentido que Deus destruiu a cidade lá. Ó. Deus destruiu por quê? Por causa da desobediência, por causa do pecado. E aqui, o porquê que a mulher de Ló transformou na estado de sal? Porque ela foi desobediente à palavra de Deus. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Já tinha experimentado a misericórdia e sair. E ele desobedece a Deus. É aquelas pessoas que saem do mundo, mas fica apegado naquelas coisinhas, mas aquela saudadezinha do mundo. E Deus, quando nos tira do mundo, ele tira nós do mundo e tira o mundo de nós. Olha que interessante, terminando a minha participação aqui, Colossenses 3, 1, 2, tem um filme que diz assim, não olha para cima, né? Mas a palavra de Deus diz, olhai para cima. E Colossenses 3, 1, 2 diz isso, ó. Já que foste ressuscitado com Cristo, ou seja, nasceu de novo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra. O problema da mulher de Ló é que ela estava pensando nas coisas da terra e diante de seres angelicais, diante de tanta manifestação de Deus, ela preferiu olhar para a terra. Nós temos que olhar para o céu, né? Pessoal, nós ficamos por aqui com mais essa lição. Eu sei que deve ter ficado algumas perguntas, alguns questionamentos. Quer saber um pouquinho mais? Venha no próximo domingo em qualquer uma das nossas igrejas da Assembleia de Deus, espalhado por todo Caratinga e região, e você vai estudar com a gente de 8 às 10 da manhã essa lição de número 5. Obrigado, presbítero Edivaldo. Felipe, muito obrigado. Deus te abençoe, obrigado pela companhia. Voltaremos na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá e um forte abraço. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma lição e até a próxima.